Olá, pessoal. Até a atividade anterior, a gente terminou toda a parte básica da literatura da CNV. A partir de agora, a gente vai começar a ver tópicos mais avançados. Eu chamei essa sessão aqui, todo esse estudo que a gente vai fazer, que eu vou compactar nessa apresentação aqui, de CNV além do que se vê. Então, além do que se vê no sentido de ser algo que está para além da literatura básica, porque reflete muito do meu aprendizado, da minha pesquisa sobre esse assunto aí, das minhas práticas também. E além do que se vê, porque a gente vai estar trabalhando com entender camadas, né? Camadas dos sentimentos, camadas das necessidades, coisas que a gente não traz às vezes na observação da CNV, né? Então, essa vai ser uma aula mais profunda. Eu incentivo vocês a exercitarem mais os passos anteriores, caso, né, vocês considerem que ainda está muito complexo, né? E esta aula aqui, ela é para fazer, digamos assim, uma expansão, um aprofundamento nessas 4 etapas da CNV, na honestidade, na empatia. Então, vamos lá, vai ter bastante coisa legal para a gente ver nessa aula. Eu comecei aqui com esses 6 post-its aqui que vai ser o que a gente vai trabalhar. CNV além do que se vê, né? E, bom, tem várias. A gente poderia começar por qualquer um desses itens. Eu vou começar pela observação aqui, né? Então, uma das questões na observação da CNV, geralmente a gente vai trazer para o diálogo com o outro o que a outra pessoa fez, né? Por exemplo, você levantou a voz, né? Você aumentou o volume da voz enquanto eu estava conversando com você. E aí, obviamente, eu vou reagir a isso, né? Eu vou dizer, olha, fiquei incomodado, porque a minha necessidade de respeito, de compreensão, de gentileza não foi atendida. Gostaria que você baixasse um pouco a sua voz para a gente conversar se escutando com calma. Acho que isso vai facilitar para que eu consiga ficar mais confiante aqui de que a gente está se respeitando. Pode ser? Bom, a observação da CNV vai ser, por exemplo, indicar que a pessoa levantou a voz, né? Esse é um exemplo. Um outro tipo de observação, que eu já dei de alguns exemplos, né? A pessoa mexeu nas minhas coisas sem pedir. A pessoa mexeu nas coisas sem pedir. E vou pegar um terceiro exemplo de observação, só para a gente trabalhar esse item, que é a gente combinou da gente entregar um trabalho, né? De você realizar uma atividade para me ajudar, e você não entregou esse trabalho. Então tem 3 itens aí. Levantou a voz, mexeu nas minhas coisas sem pedir, não entregou o trabalho. Pronto. Pode ser cada um numa situação diferente, com pessoas diferentes. O que seria a CNV além do que se vê para a observação aqui, que é enxergando o não feito, né? Por exemplo, levantou a voz, possivelmente a pessoa que levanta a voz, ela começou a ficar um pouco estressada, talvez, né? Então, ou talvez ela esteja com pressa, né? Ou talvez, então ela está com pressa e aquela conversa está começando a custar mais tempo do que ela gostaria. Será que é isso? Então, de certa forma, esse além do que se vê é enxergar assim o que que eu não preveni, talvez, né? Olha, eu não previa que a nossa conversa ia levar todo esse tempo e talvez você está com pressa e gostaria de concluir rápido, gostaria que eu compreendesse logo o seu ponto de vista, né? Porém, você está levantando a voz e eu estou ficando um pouco inseguro se a gente vai conseguir manter o respeito e a calma para resolver esse problema que é importante para mim. Você poderia relaxar, né? Tentar baixar um pouco a voz para a gente conseguir conversar com mais calma? Então, nesse caso aqui, talvez, né? Eu não previ que a outra pessoa tinha um prazo para sair. No caso da pessoa que mexeu nas minhas coisas sem avisar, talvez a minha omissão, né, o que eu não fiz, talvez o que eu não fiz foi falar, olha, se vocês precisarem procurar alguma coisa,
na minha mochila, eu gostaria que você me avisasse. Para mim, talvez fosse o óbvio, porque na minha cultura isso é comum, na minha família isso é comum. Mas talvez para a pessoa não é o óbvio. Talvez para a pessoa, se tem uma coisa urgente e ela está procurando em vários lugares e ela encontrou aquela bolsa, aquela mochila aberta ali, ela vai tentar olhar ali. Ou até como uma forma de ela ter mais segurança de que eu não peguei algum objeto que ela está procurando, por exemplo. Ou, sei lá, por diversos outros fatores, né? Então o fato é, se provavelmente eu não avisei, por exemplo, talvez eu não tenha dado mais segurança para essa pessoa de que se ela estivesse procurando algo, eu estava disposto a abrir, estava disposto a mostrar para ela, né? Então é possível que eu não tenha dito isso para ela. Nesse caso, isso pode vir na minha fala de CNV, porque vai facilitar para que a pessoa entenda que a minha observação não é uma acusação. Você mexeu na minha mochila sem me avisar. Talvez você estivesse procurando alguma coisa e eu não deixei claro que eu gostaria de ser consultado se você fosse procurar alguma coisa na minha mochila, na minha bolsa, né? Ou você mexeu nas minhas coisas sem me avisar. Talvez eu não tenha te deixado claro que se você estivesse procurando alguma coisa, se você estivesse precisando de alguma coisa, eu ia gostar de a gente poder conversar e, se eu puder, eu vou te ajudar, né? Então, eu posso trazer, talvez, essa ideia de que eu não preveni que isso pudesse acontecer, eu não preveni que você pudesse estar precisando de alguma coisa, né? Mas talvez você estava procurando alguma coisa, talvez você estava precisando de alguma coisa, talvez você estava, não sei, querendo descobrir alguma coisa, e eu gostaria que a gente tivesse, assim, tranquilidade para conversar, se você estiver desconfiado, se você estiver precisando de alguma coisa e assim por diante. Então, novamente, esse trazer o que eu não fiz, é como se fosse na observação da CNV, lembrando, a gente vai trabalhar com o fato, né? Não o julgamento. Então, o fato é a atitude que estimulou o meu desconforto, né? A atitude que eu estou usando a palavra estimulou, porque a outra pessoa não é que provoca o nosso desconforto, né? Então a gente pode usar essa palavra estimulou no sentido de que nós queremos cultivar essa consciência de que nós não estamos culpando o outro pelos nossos sentimentos, né? Mas eu também posso olhar as ações, as minhas omissões, as coisas que eu não fiz para evitar que aquele problema acontecesse. Então, quando eu trago isso, eu começo a olhar para ações minhas também, né? Que talvez não seja algo que eu estou acostumado, eu estou com vontade de ver, né? Então, no exemplo, eu dei 2 exemplos, né? Um exemplo da pessoa levantar a voz, o exemplo da pessoa mexer em alguma coisa minha sem me avisar. E o terceiro exemplo, por exemplo, no caso da pessoa ter combinado de entregar uma coisa para mim, né, e não entregou, talvez eu possa perceber que eu não liguei para a pessoa para lembrar ela, porque eu achei que ela já ia saber, né? Pode ser que isso tenha acontecido. Ó, a gente tinha combinado de você me entregar isso hoje e tô vendo que você não me entregou. Eu até pensei em te ligar, mas eu acabei escolhendo não ligar. Talvez isso tivesse te ajudado a lembrar desse nosso compromisso. Mas agora eu tô percebendo que a gente não conseguiu realizar aquele nosso acordo. Isso me preocupa um pouco, porque eu tenho uma responsabilidade aqui, eu tenho alguns trabalhos que vão depender desse projeto, dessa tarefa, né? E eu queria saber se você pode terminar ela até o final do dia e me enviar. Eu queria saber se você está precisando de ajuda também para isso. Quero saber se a gente pode pedir para que uma outra pessoa faça, né? Não sei. Bom, então eu acho que deu para dar uma ideia, né? Que a observação da CNV crua, a observação assim padrão, ela vai tentar indicar um comportamento do outro. O que eu estou trazendo aqui, que a gente pode considerar um pouco mais avançado, né? É também reconhecer que eu estou com o outro naquela escolha dele, né? Eu participei de alguma forma dessa confluência de ações que resultou em um problema para mim, né? O segundo item que eu quero falar é sobre camadas de sentimentos. Camadas de sentimentos, né? Mais do que camadas de sentimentos, é importante também a gente conseguir começar a compreender os sentimentos.
E para isso, existem alguns sentimentos que são mais delicados e que são indicadores de que nós estamos entrando em conflito, que nós estamos tendo algum tipo de desentendimento. O Marshall Rosenberg, né, ele traz a raiva do outro, a culpa em relação a si próprio, a vergonha em relação a si próprio, a depressão, né, como consequência desse agravamento de uma repressão em relação à minha própria vida, minha própria escolha, né? E ele traz esses sentimentos, mas eu gosto de trabalhar com uma visão assim que tanto a raiva do outro como a raiva de si própria, né? Por trás disso tem essa visão de culpabilização, né? De culpar o outro, culpar a mim. Tem um tipo de intolerância, tem um tipo de rejeição, né? São características que estão relacionadas a esses sentimentos. Quando eu não consigo tolerar, quando eu não consigo conceber, acolher alguma situação, provavelmente eu vou ter um desses sentimentos que expressam algum tipo de intolerância. Sentimento de raiva, sentimento de culpa, vergonha, que nem o Marshall traz, né? Sentimento de angústia, sentimento de ansiedade, sentimento de irritação, sentimento de mágoa, né? São outros sentimentos que às vezes o Marshall não fala, mas que estão todos correlacionados com essa característica de intolerância, né? De não conseguir acolher uma situação. E esses são os sentimentos principais aí que a gente precisa perceber que estão por trás dos conflitos. Mas eu vou pegar então como modelo 2 tipos de sentimentos aqui para a gente olhar um pouco as camadas dos sentimentos. Eu vou pegar, por exemplo, a raiva. A raiva e a culpa, que são os 2 sentimentos que a gente pode, assim, embora a palavra raiva e a palavra culpa, eu posso sentir raiva de mim ou raiva do outro. Eu posso me sentir culpado ou eu posso também culpar o outro. Por isso que essas palavras, esses sentimentos, às vezes elas não dão a entender exatamente o que a gente está falando aqui, mas a ideia é, eu posso ficar intolerante em relação a mim e intolerante em relação ao outro. Isso para mim é mais garantido, né, do que usar a palavra raiva, usar a palavra culpa, né, usar a palavra ódio, usar a palavra ira, né? Tem várias palavras que a gente poderia estar usando aqui. Mas basicamente é ter uma intolerância em relação a mim, eu vou chamar de me culpar, ou culpar o outro. Ok? E aí, claro que isso está relacionado com o sentimento. Quando eu estou culpando, vamos começar com um outro, né? Mas serve para os 2 casos. Então, toda a vez que eu tenho um sentimento que tem relação com intolerância, a intolerância, ela tem na base um medo. Então, uma camada de algo que está por trás da raiva, por trás da culpa, tem um medo. Por exemplo, quando alguém... vamos pegar o exemplo da pessoa que me acusa de algo que eu considero que não está correto, que eu não acho justo, né? Às vezes eu posso ficar com raiva dessa pessoa. Essa raiva, ela aparentemente é um sentimento que processa o que a outra pessoa está fazendo, e sempre que a gente está com raiva, existe essa ideia da intolerância, existe a ideia de que a outra pessoa está errada. O outro está errado. Isso é uma coisa que está por trás da raiva. Então é algo além do que se vê, né? Por trás da raiva tem essa visão de que o outro está errado. Por trás da culpa tem a visão de que eu estou errado. Eu estou errado. Não é tanto o estar errado que gera o problema. O que gera o problema é eu não conseguir acolher e respeitar a minha forma de fazer, que pode não ser a minha preferida, que pode não ser a forma que eu considero ideal, né? Mas quando eu acho que a outra pessoa está errada, geralmente não.
Sempre que eu tô com raiva, sempre que eu tô me culpando, existe a visão de que eu estou errado. E a visão de que eu estou errado é uma visão que entrou naquele processamento do concordo ou discordo. Ela não entrou no processamento dos sentimentos, principalmente das necessidades. A raiva e a culpa são sentimentos que indicam que eu não estou conectado com as minhas necessidades. Estou conectado com o que eu penso de mim mesmo. Não estou conectado às minhas necessidades. Então, eu vou aprofundar um pouquinho mais também a relação disso com algumas necessidades também. Eu estou conectado com meus julgamentos, né? Quando eu começo a exercitar a empatia, e eu começo a olhar para as minhas necessidades, eu vou encontrar outros tipos de sentimento, como o medo e como, por exemplo, a tristeza, que são sentimentos que são considerados ruins, mas são sentimentos que estão conectados às nossas necessidades. Vou deixar aqui em vermelhinho também. E esse aqui, que é estou conectado. Apesar, né, de que algumas vezes, quando a gente está sentindo medo, a gente está em desespero, né? E isso dificulta, né, para que a gente consiga elaborar nossas necessidades. Mas, via de regra, quando eu estou me culpando, ou culpando o outro, quando eu estou com raiva do outro, raiva de mim, quando eu estou sentindo culpa, vergonha, em geral, eu não estou olhando para as minhas necessidades, eu estou olhando para o que eu penso sobre mim, para os meus julgamentos em relação a mim. Então, por trás dos meus julgamentos, provavelmente existe um medo. E quando eu olho para esse medo, eu posso escolher tentar acolher ele, reconhecer que tem necessidades minhas que estão em risco, reconhecer que se essas necessidades minhas forem feridas, isso vai ser algo triste. Eu vou dar um exemplo para não ficar tão teórico, né? E vou trazer novamente um exemplo do Marshall Rosenberg. Quando ele está trabalhando o tema da raiva, ele traz, né, uma experiência que ele tem de ter desenvolvido a comunicação não violenta em presídios. E teve um dia que ele estava fazendo uma roda, uma conversa sobre CNV, e percebeu que uma pessoa estava com uma expressão muito forte, assim, de raiva, né? E a pessoa estava bem estressada, assim. E aí o Marshall decidiu abordar essa pessoa. Ele não abordou usando a empatia, que é a proposta aí que a gente vai trazer, né? E talvez a forma como ele abordou, ela serve de exemplo para a gente compreender como a raiva funciona, mas não serve de exemplo para a gente compreender como aplicar a CNV, ok? Eu acho que o Marshall até usa esse exemplo, que é um exemplo didático, mas não é um exemplo de viver a CNV, é um exemplo para a gente entender o funcionamento humano. Então eu vou dar esse exemplo. Ele pergunta assim: olha, eu tô achando que você tá com raiva, né? Você parece que tá com raiva hoje. E aí ele faz uma pergunta para a pessoa: o que estimulou a sua raiva? Daí a pessoa pensa assim, daí ela fala: eu fui conversar com um dos guardas porque eu preciso de umas capacitações, afinal de contas eu tô aqui no presídio, né? E, e ele não me retornou e ele tá me prometendo já umas 2 semanas que ele vai falar comigo e eu tento falar com ele, ele me ignora, né? Daí o Marshall agradece e ele fala: obrigado por me dizer o que estimulou tua raiva. Agora eu gostaria de saber o que causou tua raiva. Aí o cara olha pra ele e diz assim: como assim que causou? Eu já respondi, tem esse guarda, né, com quem eu quero falar, e tô esperando as minhas capacitações e ele não falou comigo ainda. Daí o macho: não, eu acho que
a gente não tá lembrando do nosso último trabalho de CNV. O que a outra pessoa faz não é a causa da sua raiva, né? Ele pode ser o estímulo, mas não a causa. Então, o que está causando a sua raiva? E aí o cara assim, como assim? Eu já falei, foi a pessoa, né, não tá me tratando com respeito. Ó. Ele prometeu uma coisa e não tá cumprindo. Tudo bem, isso é o estímulo. Mas a gente já conversou um pouco sobre isso e a gente percebeu que o que a outra pessoa faz não pode causar nossa raiva. Daí o Marshall fala que trabalhou já com famílias, né, em conflitos na África, conflitos de tribos, e tiveram famílias que foram muito assim massacradas, que tiveram muito dos seus membros mortos por membros de outra tribo. E que dessas famílias, algumas delas sentiam muita raiva e tudo que elas conseguiam pensar era em se vingar. Outras não. Outras ficavam tristes, outras tinham um luto muito grande, mas elas não tinham raiva. Portanto, não é o que a outra pessoa faz que causa nossa raiva. É a forma como a gente lida com isso. Então, eu gostaria que você me dissesse o que você está pensando sobre essa pessoa. Como você está elaborando, que significados você está dando, né, para o que essa pessoa fez para você. E aí, ele pensa mais um pouco e diz: eu estou dizendo que isso não é justo, que se ele não me ajudar a ter essas capacitações, eu posso sair aqui dessa prisão, né? E eu posso voltar para cá em breve, porque eu não vou ter chance se eu sair desse local aqui. Então, eu tô me dizendo que isso não é justo. Daí o Marshall pergunta para ele: e o que você sente agora que você tá olhando para essa situação que é importante para você, que você pode ficar sem suas capacitações? Daí ele diz: eu fico assustado, porque eu realmente preciso disso para conseguir ter mais oportunidades. Daí o Marshall falou: você percebeu? Quando você olha para o que é importante para você, você não sente raiva. Você pode ficar assustado, que tem a ver com o medo, né? Você pode ter medo, mas isso é diferente de ter raiva. O que você acha que vai ser mais sustentável, mais eficiente? Se você vai ter uma conversa com esse guarda hoje à tarde, não vai? Daí o cara fala: sim. O que você acha que vai ser mais eficiente? Se você ir lá e dizer que ele não te respeita e que ele não honra a palavra dele, né? E que ele é uma pessoa desprezível? Ou se você dizer para ele que está com medo porque gostaria de fazer essas capacitações, pois isso vai ser decisivo no seu processo de reabilitação, né, de ressocialização. E que isso é muito importante para você, né? O que você acha que vai ser mais eficiente para que ele possa te compreender e te apoiar? Aí, esse cara lá que está na prisão, ele diz: é óbvio que se eu falar para ele sobre as minhas necessidades, né? Aí o Marshall agradece ele e fala: mas eu fico muito grato de saber que você percebeu isso. Bom, depois que essa cena acontece, o Marshall percebe que essa pessoa lá que estava na prisão, ele começa a ficar mais pensativo, ele fica mais, né, sem se comunicar muito. E o Marshall pergunta: o que aconteceu? Daí ele fala: não posso falar agora. Eu não posso falar agora. Daí o Marshall quis respeitar esse tempo dele, né? Quando chegou o intervalo, chegou o momento ali de que eles estavam tendo uma refeição. Aí esse cara da prisão lá, ele chega e fala pro Marshall: Marshall, se você tivesse me ensinado isso que você me ensinou hoje sobre raiva, isso teria feito uma grande diferença na minha vida. Se eu tivesse aprendido isso há 10 anos atrás, provavelmente eu não teria matado meu melhor amigo. E a minha vida teria sido muito diferente, né? Então essa história ela é bem tocante, né? E ela, além de ilustrar pra gente um pouco sobre esse funcionamento da raiva,
que tenta identificar outra pessoa como um inimigo e que coloca a nossa energia no nosso julgamento e não nas nossas necessidades. A gente também pode usar esse exemplo para entender que a raiva, ela tem uma camada, ela é uma camada que está nessa parte de intolerância e de apontar para o outro como se a outra pessoa fosse o problema, né? Enquanto que quando a gente olha o que está por trás desse dedo que está apontando, né? Provavelmente ali existe um medo. Sempre que a gente está com raiva, a gente considera que a outra pessoa está errada. E a gente considera que aquela atitude pode ser perigosa para a gente. Quando a gente se conecta com o que nós gostaríamos de cuidar ante aquela situação, provavelmente a gente vai sentir medo, a gente vai ficar assustado, a gente vai ficar preocupado, mas isso é diferente de ficar com raiva, né? Eventualmente, quando a coisa acontece, a gente pode ficar triste que aquilo aconteceu, ou a gente pode ficar magoado e começar a desejar a vingança. Mas se a gente conseguir elaborar, pensar nas coisas que a gente gostaria de estar cuidando e não ficar preso no julgamento, é provável que a gente vai ficar triste, é provável que a gente vai viver o nosso luto, mas isso é diferente de estar alimentando esses sentimentos que estão relacionados com comportamentos de violência, né? Isso significa que a raiva é um sentimento ruim que a gente não deve ter? Não, não é isso. Na CNV a gente entende que os sentimentos, eles fazem parte desses sinais que o nosso corpo, que o nosso organismo nos dá. Para que a gente entenda um pouco sobre esses sinais que os sentimentos nos dão, eu escrevi um poema que eu vou ler para vocês, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre sentimentos e outras funções, né? Então, vou ler aqui um poeminha pra gente. O nome desse poema é A Descoberta dos Sentimentos, né? Opa! Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Beleza. Conheço pessoas que não desenvolveram um vocabulário de sentimentos, e suas expressões afetivas carecem de desenvolvimento. Quando elas pensam em como estão se sentindo, parece que as palavras vão sumindo. Se pergunto se pergunto a elas como você está, elas dizem tô bem ou tô mal. Às vezes tem um meio termo como tô me sentindo normal. Não sei até que ponto essas respostas se relacionam com outras ideias, a de que há sentimento bom e ruim, normal e anormal. Mesmo pessoas que possuem um vocabulário maior de sentimentos sofrem as consequências dessa crença cultural. Parece que há sentimentos que as pessoas devem buscar e sentimentos que as pessoas devem evitar. Sentimentos que precisamos esconder e sentimentos que temos que aparentar. Evitamos tanto sentimentos ruins que, como vai, virou tudo bem? E se você responder que não está tudo bem, eu nem sei o que fazer. Talvez eu diga, ih, lá vem. Por que todo esse pessimismo, né? Não vem que não tem. Não liga não, vai passar. Você vai ver só. Já já vai ficar tudo bem. Às vezes, nosso maior medo não é o de sofrer com uma dor emocional. Nosso maior medo é ver o outro sofrer e não saber o que fazer. E qual solução encontramos para lidar com esse medo? Desconexão, distração, distorção. Vamos sair para beber? Já nem sei se as coisas estão assim por conta da nossa covardia empática ou se é uma manobra desse sistema para manter a fábrica de robôs atuantes, mas com certeza propagar a desconexão afetiva é uma ótima tática para nos manter alienados, individualistas, submissos e ignorantes. Então eu estou aprendendo a olhar para mim e ser mais grato pelos meus sentimentos. Antes de pensar se são bons ou se são ruins, eu quero saber do que eles querem cuidar. Não pretendo agir por impulso e fazer tudo o que der vontade a todo momento. Mas escutar e entender meus sentimentos é um meio de me humanizar. Estou entendendo agora que o medo é um impulso em busca do cuidado. Sem o sinal do medo, poderíamos não perceber o que precisa ser priorizado. A raiva e a culpa estão lado a lado. Elas querem cuidar de limites que foram violados. Ambas têm o medo como base, ou seja, a vontade de ter cuidado. A culpa me diz que eu quero respeitar mais o outro e a raiva me diz que eu quero ser mais respeitado. E a tristeza, tão mal compreendida, ela elabora a dor das nossas necessidades feridas. A tristeza, quando bem vivida, faz uma verdadeira limpeza. Sem essa limpeza, a dor se torna um peso e não teremos mais leveza.
E a tristeza também é uma expressão de amor. Se acha que não é verdade? Pense um pouco sobre o que é saudade. Se não aprendemos a viver a tristeza com aceitação, não desenvolvemos a habilidade da compaixão. Compaixão é complementar ao amor. Compaixão significa juntos na dor. Então, não dá para viver o amor rejeitando a dor. Acolher o medo, a culpa, a raiva e a tristeza é acolher o ser humano em sua inteireza, começando pela aceitação da nossa própria natureza. Então esse aí é um poeminha para a gente começar a perceber que cada sentimento ele tem uma mensagem. E se a gente começar a entender que a gente não precisa rejeitar os sentimentos, mas sim compreender o que eles estão nos sinalizando e usar eles como uma plataforma, né, como um indicador do que a gente pode fazer, a gente pode aproveitar muito mais, né? Então, a raiva indica que eu gostaria de cuidar mais do outro, né? Ou melhor, a raiva indica que eu gostaria que o outro cuidasse mais de mim, e a culpa indica que eu gostaria de cuidar mais do outro, né? E provavelmente eu não estou tolerando a forma como eu agi ou a forma como outra pessoa agiu. E provavelmente eu não estou tolerando porque eu tenho muito medo das consequências da manutenção daquele tipo de comportamento. Porém, quando eu olho para o meu medo, eu reconheço ele, eu posso também olhar as necessidades que estão por trás. O medo é um bom indicador de necessidades que estão em risco, né? Então ele é um alarme para necessidades que estão em risco. A raiva e a culpa, elas não me levam a pensar nas necessidades, elas me levam a pensar no que tem de problema com o outro, o que tem de problema comigo. Então, a gente vai usar o medo, né? Vai tentar perceber que quando a gente está com raiva, a gente está com medo. Quando a gente está se sentindo culpado, a gente também está com medo. Do que eu quero cuidar? Do que esse medo quer cuidar? Se eu olhar para o que eu quero cuidar, se eu me apropriar dessas necessidades, eu posso levar para o outro e isso aumenta as chances de eu conseguir cuidar da relação, de eu conseguir ter o cuidado da outra pessoa e criar um clima de cooperação. Então, da mesma forma, a tristeza, quando ela é vivida aí na sua inteireza, que nem eu falei, né? Ela permite que a gente faça uma limpeza. Então, a gente vai ver que tristeza é limpeza, no sentido de que ela ajuda a gente a elaborar as nossas perdas, ela ajuda a gente a reconhecer que nós também temos necessidades feridas e ajuda a gente a honrar essa parte da vida, que é a morte, a dor, o sofrimento, como partes da vida. Então, por trás, né, do medo, o medo está querendo evitar que eu também me conecte com essa tristeza. Bom, essas são algumas camadas que a gente pode ver por trás dos sentimentos, né? E aprender a transitar por essas camadas pode ajudar a gente a dar um salto quântico aí na nossa autoempatia, né? Dando continuidade a esse olhar para as camadas, a gente também tem as camadas de necessidades. E as camadas mais importantes das necessidades para mim, a coisa mais importante que tem nas necessidades é entender que tem duas necessidades que são prioritárias nas relações. As necessidades têm muitos nomes, né? Mas eu vou chamar de conexão e liberdade. Entenda a conexão como valorização, como uma busca por empatia, o aspecto apreciativo, o aspecto de ter minha individualidade reconhecida. E entendam liberdade como o meu direito a exercer minhas escolhas, como a minha identidade também, como a valorização da minha identidade, das minhas preferências, da forma como eu quero viver e cultivar, né, criar meus sonhos e trilhar os meus sonhos, né? Toda vez que a gente entra num conflito, nós temos um desentendimento. O conflito, ele ocorre com uma outra necessidade que ela também é importante e ela é, digamos assim, complementar à liberdade, que são os limites. Limite é complementar, ou diria assim que é um subitem da liberdade. O que é o limite? O limite
ele é o meu direito de escolher até onde que a pessoa pode interferir nas minhas escolhas, até onde que ela pode agir e ferir certas necessidades minhas, porque tem um percentual de necessidades que estão sendo feridas o tempo todo, né? Isso também tem a ver com CNV para além do que se vê, né? A escolha de vocês de estar aqui assistindo essa aula, inevitavelmente significa um não para muitas outras atividades que são importantes para vocês também. Então, a cada escolha nossa, nós estamos tentando cuidar de necessidades que são importantes e a gente acaba escolhendo não cuidar de outras. Então, é natural que a gente fira necessidades. Quando eu escolho aprofundar mais numa fala, eu provavelmente estou aumentando o tempo para conseguir dar uma explicação e, consequentemente, se alguém gostaria que eu fosse mais ágil, que eu fosse direto ao ponto, essa pessoa ela vai também ter uma necessidade ferida. Então, cada escolha de palavra, se eu escolho uma palavra e eu não procurei um sinônimo adequado e o vocabulário de vocês não compreende a palavra que eu estou usando, eu estou ferindo uma necessidade de compreensão minha. Ou seja, a cada instante a gente vai estar ferindo e atendendo certas necessidades. E tem um percentual de necessidades feridas que a gente aceita numa boa, mas tem um percentual que a gente considera que não é aceitável, que é inadmissível. Para vocês entenderem isso, é um tipo de briga comum que a gente tem nas escolas, pode fazer o que quiser, mas não coloca a minha mãe no meio, né? Você pode falar o que quiser de mim, mas falar da minha mãe, falar da minha irmã, né? Tem gente que tem irmã que é assim também. Então, quando a gente vê que a pessoa diz pode fazer o que quiser, mas não fala da minha mãe, a gente está demonstrando que nós estamos abertos a ter algumas necessidades feridas, mas tem algumas necessidades que a gente não está aberto, né? E aí é nesse limiar daquilo que a gente permite que a outra pessoa faça e aquilo que a gente não permite, pois isso é grave, isso fere muito os nossos valores, é nesse limiar que se encontram os nossos limites. Às vezes a gente tem clareza dos limites, às vezes a gente não tem. O ideal é a gente desenvolver essa consciência, assim como a consciência do que a gente quer pedir para as pessoas, assim como a consciência das necessidades, assim como a consciência dos sentimentos. O ideal é a gente desenvolver também uma consciência de limites, né? Então, existe uma dimensão, uma zona de escolhas, né, que são saudáveis e que eu posso fazer em relação ao outro, e que eu considero que é digno, que é honesto, que é gentil, né, que contempla as minhas necessidades principais. Mas existe um certo limite que se eu fizer e eu perceber que teve um efeito tal, eu vou ficar achando que eu não devia ter feito isso. E aí é onde, quando eu firo o limite, o que acontece? A minha conexão com o outro fica ameaçada. Então, ferir limites, deixa eu botar aqui um outro post-it. Ferir limites ameaça a conexão. Porque essa liberdade, né, e a conexão, ela dialoga com limites, né? Quando a pessoa fere o limite, falou da minha mãe, eu começo a questionar se ela realmente é uma pessoa confiável. Eu começo a questionar se ela é uma pessoa que eu quero ter no meu círculo de convívio. Então, vejam que a liberdade da outra pessoa, ela dialoga com a minha liberdade, ela interage, e a zona... tem um ditado popular que é assim, a minha liberdade termina quando começa a sua liberdade termina quando começa a minha. Não é bem isso. A sua liberdade termina quando começa o meu limite, né? Não é que termina, a pessoa ainda tem, mas se ela transferir, né, ultrapassar o meu limite, se ela transgredir o meu limite, é provável que eu vou reagir, é provável que eu não vou ficar parado, né? Então, os conflitos acontecem geralmente quando a gente fere o limite uns dos outros. E quando a gente fere o limite do outro, quando eu firo o limite do outro, é possível que eu sinta culpa. Quando o outro fere um limite meu, é provável que eu culpe o outro, que eu sinta raiva. Então, o que a gente precisa fazer? Quando a gente fere o limite, a conexão ameaça. E esse é o momento onde a nossa necessidade é de restaurar essa conexão. Então, a necessidade
quando a gente tem um conflito é empatia. Mas não é só empatia. Eu vou entrar aqui em outras camadas, tá? Na verdade, a gente vai ver que a necessidade também é a educação. Na verdade, a necessidade mais importante é a educação. Então, por isso que esse curso aqui tem muita relação com CNV. Para mim, CNV é um modelo de educação para uma vida de sentido, de propósito, de valorização, de cooperação, onde a gente pode desenvolver uma ética baseada na autonomia, né? Então, tudo isso para mim tem a ver com CNV. Quando um limite é ferido, a minha necessidade de educação entra em um alarme, né? Às vezes, por que eu estou te dizendo que é uma necessidade de educação? Justamente por aquela conversa que eu tive lá no início, onde eu estava falando sobre educação não violenta, e eu falei sobre vingança. A vingança é, digamos assim, uma reação de urgência para tentar atender uma necessidade de educação que eu tenho, só que ela tem uma consequência trágica no sentido de que ela gera mais prejuízos para mim e para o outro do que realmente restaura e promove uma justiça sustentável. A educação não violenta, é claro, ela sim é o que vai trazer, digamos assim, uma maior sustentabilidade nessa restauração de vínculos, nessa reorganização do que acontece quando a gente entra num conflito, né? A solução do conflito, ela precisa contemplar a educação. E aí eu vou voltar aqui, lá para o início da nossa conversa, e vou pegar aqui os itens da vingança e da educação, para vocês conseguirem entender do que eu estou falando. Quando a vingança ela pode ser em relação a gente, a vingança pode ser em relação ao outro, né? Por que a vingança ela é sedutora, entre aspas, né? Porque ela é uma caricatura da educação. É uma caricatura, assim, bem aquelas exageradas, né? Então a empatia, ela tá aqui também. Ó, justamente o primeiro ponto. A vingança, quando alguém faz algo que eu não gosto, se fui eu que fiz para outra pessoa, se foi a outra pessoa que fez para mim, feriu o limite, gerou o desentendimento, gerou essa ameaça, agravou, porque eu não consegui elaborar isso internamente, eu não consegui compreender o outro. Deu desentendimento, eu começo a desconfiar que a pessoa é segura de conviver com ela, eu já começo a achar que ela é um problema, entrou no conflito. Às vezes esse conflito se resolve somente com empatia, porque eu percebo que eu posso ressignificar o que aconteceu, eu posso compreender o outro e o mal entendido se resolve. Às vezes, por outras vezes, não. Outras vezes, esse conflito ele vai ser resolvido, mas não basta apenas um entendimento. Eu também quero uma atitude diferente do outro. E é por isso que a educação ela tá para além do entendimento, mas também para um aprendizado, né? Eu quero um aprendizado do outro também. Vou botar aqui a corzinha para ficar igual ali. Então, olhem só que interessante. Deu conflito, por trás, então, de uma necessidade de justiça, quando a gente acha que... Porque sempre que a gente está com raiva, a gente acha que a outra pessoa não está sendo justa, né? Ou quando a gente se sente culpado, provavelmente a gente acha que a gente não foi justo, né? Então tem muita relação essas necessidades aí. Então, às vezes a vingança, eu quero me punir. A vingança é uma das coisas que me estimula a me punir, ou punir o outro, né? A vingança, ela é sedutora, né? Porque ela é uma aparente solução super rápida, né? Que parece que vai atender várias necessidades. Olha só, parece que se eu der... A pessoa me beliscou, parece que se eu beliscar ela de volta, ela vai sofrer uma dor também. Consequentemente, eu tenho uma necessidade, camadas de necessidade de empatia. A pessoa vai saber como eu me sinto. Eu interrompo a atitude do outro. Então, teoricamente, ela não vai mais continuar aquela atitude que coloca em risco a minha integridade, né? A minha vida. Teoricamente, ela não vai fazer mais. A educação promove também está relacionada a criar acordos, estabelecer limites seguros. Também está relacionada a conscientizar,
desenvolver na outra pessoa a responsabilidade. Eu gostaria que a pessoa me respeitasse mais e que ela usasse a liberdade dela com responsabilidade. Com a vingança, talvez a pessoa comece a ficar com medo de mim e me obedeça e faça o que eu quero. E a vingança, ela dá uma sensação aparente de que foi restaurado, de que teve equilíbrio, tivemos igualdade. Apesar de que o ideal e a educação, né, da CNV, ela teria uma outra proposta, que é a gente restaurar e não propagar o problema. Construir algo melhor. Buscar que agora que a gente teve uma atitude que me feriu, eu gostaria de uma atitude que contribua comigo, para que a gente possa reconstruir o que foi destruído, né? De preferência até melhor, né? Então, observem que há muitas camadas de necessidades quando a gente tem um conflito. E a vingança, ela aparentemente, ela é uma estratégia que pode, digamos assim, ela tem traços muito parecidos com o que a gente realmente quer. O que a gente realmente quer é empatia. E às vezes beliscar o outro pode dar essa sensação de que a gente está tendo empatia. O que eu queria é que a pessoa entendesse os meus limites. Aparentemente ela pode entender. Mas a gente já falou bastante sobre as consequências, né, dessa forma de promover mudança de comportamento no outro. A vingança, no máximo que ela pode ter o efeito da pessoa também querer se vingar de volta. Ela pode gerar uma bola de neve. Dificilmente ela vai gerar conscientização e uma motivação de agir buscando cuidado, porque ela elabora o valor da minha vida. Ela não... Definitivamente essa é uma das necessidades que ela mais fere, que ela mais perde, é a valorização. Eu vou ter obediência, isso é muito diferente de valorização. É muito diferente de agir pensando no que pode cuidar mais daquela relação. Então, eu não vou aprofundar mais, porque eu acho que eu quero deixar esse espaço para vocês refletirem um pouco mais sobre isso que eu estou trazendo aqui, tá? Mas quero pegar esse item aqui, que ele se relaciona também com essa atividade aqui que eu considero mais avançada, né? E aí eu botei aqui acordos e limites. Então, o que é esse acordo de limites nesse CNV, além do que se vê? O pedido comum da CNV é pedir que a pessoa faça algo. Um pedido que a gente pode fazer um pouquinho mais seguro, mais sustentável, é que a gente também inclua o que a gente gostaria que a pessoa não fizesse. Então, eu posso dizer assim, você poderia largar o lápis, né, para parar de bater na mesa, e parar de bater na mesa e ficar em silêncio. Se eu dizer assim, você pode parar de bater na mesa com lápis, tem uma história que o Marshall conta. Daí a pessoa para de bater na mesa e ela começa a bater no caderno, né? Eu disse para ela que o que eu não quero, não o que eu quero, né? Então, a proposta seria, você pode largar o lápis e fazer silêncio, né? E não bater. Então eu posso começar a acrescentar coisas que eu gostaria que a pessoa não fizesse também. E esse é um exemplo mais simples do que está além do óbvio, né? Não dizer apenas o que eu quero, mas também fazer alguns complementos do que eu gostaria que a pessoa não fizesse. Mas trazer primeiro o que eu quero, esse seria o ideal, né? Esse é um modo mais simples aí, até a gente vê alguma coisa na literatura da CNV. O que eu não vejo na literatura da CNV, e eu quero trazer para vocês aqui como um tópico mais avançado, é plano A e plano B. Isso para mim é muito importante, porque às vezes a gente está começando a trabalhar a comunicação não violenta. Antes a gente usava um paradigma de punição, e a gente via esse paradigma de punição, ele traz resultado, porque ele é focado em produtividade. Então quando eu ameaço a pessoa, ela vai responder. Nem que seja contra a vontade, nem que seja reclamando, resmungando, mas ela vai fazer. Porque ela não tem escolha. Ela não vê escolha que ela não vá sofrer, né? Então ela escolhe fazer o que eu quero para não sofrer. Para não perder um posto, um papel, para não ter uma nota baixa, para não perder um emprego. Então ela faz. Mas não motivado
com aquela intenção de cuidado que seria ideal que as pessoas tivessem, né? Então, o que é o plano A e o plano B? É uma medida de trazer uma maior prevenção, porque quando a gente começa a aplicar a CNV, a gente dá muito espaço para a pessoa exercer a liberdade de escolha e a responsabilidade dela. Mas nem todo mundo consegue exercitar o respeito e a liberdade sem aquela pressão do medo. E aí a gente começa a ficar assim, poxa, mas eu já falei mais de 3 vezes pra essa pessoa, ela diz que vai fazer, mas chega na hora ela não faz. E aí eu não sei como é que eu não vou ser violento, eu não sei como é que eu não vou punir essa pessoa. E aí quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que estão passando por isso, eu falo plano A, plano B. O que é o plano A? O plano A é o que eu quero pedir pra pessoa. Eu gostaria que você me entregasse esse trabalho até amanhã. Na verdade, não é bem plano B. Eu preciso considerar que a pessoa pode falhar. Às vezes a gente não considera isso. Esse é o além do que se vê. A pessoa pode falhar. O que eu gostaria que a gente fizesse se falhasse? É importante, quando a gente estabelece... O pedido da CNV ele só vai ser feito quando a gente já restaurou a conexão, quando a gente teve empatia, quando a gente está seguro que a gente pode cooperar um com o outro, que a gente quer cuidar das coisas que são importantes um para o outro, né? Então, todo esse trabalho de conexão, de valorização da pessoa, de empatia, tudo isso serve para que a hora que a gente for fazer pedidos, esse pedido ele venha como uma oportunidade da gente criar algo colaborativamente que vai ser bom para todos. Então eu estou assumindo que a gente já está num momento onde a pessoa já está aberta a cooperar com a gente. Aí a gente vai fazer o pedido. E o ideal é que a gente faça um pedido e se aquilo realmente é importante pra gente, olhem aqui o enxergando o não feito, né? Se realmente é importante, o ideal é que eu faça o plano A, o plano B, o plano C até, né? Que é assim, eu gostaria que você me entregasse até amanhã. Caso você não possa, você está disposto a ficar até mais tarde? Caso você a pessoa provavelmente vai dizer que sim, é como se ela estivesse dando um tipo de segurança extra, né? É como se eu estivesse me comprometendo com uma coisa e eu também me comprometo com uma dose de restauração caso eu falhe. E eu posso incluir outros elementos. Se você perceber que essa estratégia não está funcionando, o que você acha da gente mudar a postura em relação a isso? O que você acha da gente convidar outra pessoa e você abrir mão dessa atividade aqui? O que você acha? Porque realmente, aí eu quero trazer a minha necessidade, porque realmente esse trabalho é muito importante e prioritário para ele ser resolvido. Eu gostaria de confiar que você é capaz de fazer, eu acredito que você é capaz de fazer, mas eu sei que essa atividade é muito sensível e eu não quero colocar em você, né, depositar em você toda a responsabilidade. Por isso que eu acho que a gente tem que criar um plano de segurança, que é o plano B, caso as coisas não saiam como a gente está planejando. Vamos criar junto esse plano de segurança. Você está de acordo da gente tirar você dessa posição caso você perceba que não está dando conta? O que a gente vai considerar que é não dar conta? Pode ser não entregar o trabalho depois de um prazo de tantos dias? A gente pode considerar que a partir daqui isso aqui é um sinal que está muito pesado e que você precisa, né, de repente, ser realocado em outra atividade? Percebam que eu estou convidando a outra pessoa para a gente ter uma medida de contenção para que o problema não seja propagado. E aí, quando eu faço isso, eu desenvolvo um pedido que tem o plano A, o plano B, o plano de contenção, e às vezes até uma coisa que, se eu não tivesse feito o plano B, a pessoa ia falhar, e aí eu ia ter que pensar num plano B na hora, e o plano B às vezes é dizer assim, ó, fica até mais tarde. Aí, em vez da pessoa entender que isso é uma forma de cuidar, ela podia entender que isso é uma punição. E eu posso dizer, olha, você vai ser realocado porque outra pessoa vai precisar fazer isso e a gente precisa disso urgente. A pessoa pode entender que isso é uma punição. Então, o momento da gente criar o plano A, o plano B, o plano C, o momento ideal é quando a gente está nesse estado de cooperação, nesse estado de compreensão. Porque a nossa tendência é, quando a pessoa começa a falhar, a gente começa a perder a confiança, a gente já não sabe nem como lidar com isso, porque a gente não teve essa preparação do plano A, do plano B e do plano C, né? Então, fica essa sugestão de CNV um pouco mais avançado, né?
E se vocês acharem que isso é muito complicado, voltem lá para as atividades anteriores, que tem muita coisa para treinar ali, eu acredito. Bom, um outro item então que eu vou colocar aqui antes da gente terminar, tem mais dois, né? É a empatia com o silêncio. CNV além do que se vê. Além do que se vê, o silêncio é um bom exemplo de algo que de uma mensagem que nem sempre ela está disponível, né? Então, assim, essa parte de empatizar com o silêncio vocês podem encontrar na literatura básica da CNV, né? Que é assim, mesmo o silêncio, ela é uma mensagem. Então tem uma história muito bonita aí do Marshall que eu vou contar para vocês, que é uma situação onde ele vai ajudar uma família. É uma família que está com uma filha e essa filha ela estava passando por um processo de depressão muito grande. E para o Marshall, quando a pessoa está vivendo um estado de depressão, ele percebe que existe uma correlação com pensamentos de desvalorização de si próprio. Muitas vezes, eu diria sempre, na verdade, esse pensamento de desvalorização em relação a si é fruto de uma cultura que não promove a humanização, que não promove uma educação de sentido, de propósito, que tenta colocar o valor da pessoa no que ela faz, que tenta culpar ela por ter certos sentimentos, que exige que ela seja perfeita para ser valorizada, que pune ela quando ela falha, enfim, essa cultura de competitividade, de que a gente tem que aparentar certos sentimentos, enfim, né? O sofrimento mental na CNV ele é entendido, eu vou falar mais sobre isso em tópicos sobre do micro ao macro e das corresponsabilidades, da humanização. Mas o sofrimento mental ele é entendido como algo que não diz respeito a um problema de uma pessoa, né? Mas, enfim, o Marshall considera, né, a depressão como um sinal de que a pessoa precisa se reconectar com o valor dela. E uma forma de conseguir trabalhar isso é pela autoempatia. Às vezes a pessoa vai perdendo cada vez mais a confiança de conviver. Então, nessa experiência que o Marshall traz, teve uma pessoa que ela foi para um hospital psiquiátrico, ela estava tendo terapias de choque, e na época dele, né, esse tipo de terapia ocorria, e o Marshall foi convidado a tentar falar com ele, com essa pessoa. O Marshall já tem uma postura de que não atende pessoas em hospitais psiquiátricos porque ele quer estabelecer uma relação de amizade, de confiança, e ele não gostaria que a pessoa pensasse que tem um problema com ela. Então tem toda uma história que ele conta que ele vai pedir para que os pais dessa jovem visitem ele e ele vai conversar com essa pessoa, né? E basicamente, depois de eles conseguirem arrumar esse encontro, o Marshall vai encontrar e ele vai se apresentar. Olá, meu nome é Marshall e eu estou aqui porque eu gostaria de conversar com você. Eu gostaria de saber como você tá, qual é o seu nome. E a pessoa ficou em silêncio, só olhando para baixo, em silêncio. Passou algum tempo, o Marshall tentou ficar presente, porque a empatia não requer que a gente fale nada, né? Tem muito mais a ver com estar presente. Mas, passando algum tempo, o Marshall tentou examinar o que poderia estar acontecendo, né? Tentou se conectar com os sentimentos e necessidades daquela pessoa e fez aquela pergunta empática, né? Eu tô entendendo aqui, tô tentando... tô imaginando que você possa estar um pouco preocupada, talvez um pouco insegura, e talvez comunicar comigo pode ser algo difícil, porque você gostaria de ter mais segurança. É isso? E aí a pessoa continua em silêncio. Passa algum tempo e ele realmente acha que é isso que pode estar acontecendo. E ele vai perguntar de novo, olha, eu tô vendo que você tá em silêncio, né? E eu imagino que você esteja insegura e que gostaria e que mesmo falar uma coisa como um nome é algo que para você é importante estar tranquila, estar confiante de que você vai ser acolhida. É isso? E a pessoa fica em silêncio. Passaram 40 minutos e o Marshall ficou só tentando ser presente. De vez em quando ele repetia essa pergunta. Eu tô vendo que você tá em silêncio, eu imagino que você talvez esteja um pouco preocupada, talvez com medo. E eu imagino que você gostaria de estar mais segura para falar. Eu quero respeitar o seu tempo,
eu não quero te pressionar, mas eu gostaria de me colocar aqui disponível para ouvir também, se você quiser falar alguma coisa, ok? A pessoa ficou em silêncio e ele continuou ali. Chegou um determinado momento que, né, passou uns certos 40 minutos, 50 minutos, e ele percebeu que já estava assim, ele tinha outras coisas para fazer, ele falou, olha, eu tenho algumas atividades para fazer aqui, mas eu realmente gostaria de conversar contigo, né? E eu gostaria de convidar você para vir amanhã aqui. Você está disposta a vir? E a pessoa continuou em silêncio. Ele falou, olha, eu não quero, né, passar por cima da sua liberdade de escolha, mas eu vou considerar então o seu silêncio como um sim. Estou aberto, né, para considerar outra possibilidade, mas eu vou considerar o seu silêncio como um sim. Vou pedir para sua mãe te trazer de novo amanhã. E aí, ele fez isso. No outro dia, a pessoa veio e ele percebeu o mesmo padrão. Ela estava bastante silenciosa e lá ele ia tentando conversar com a pessoa, falava, olha, obrigado por ter vindo hoje, tô percebendo que você ainda tá precisando, né, se sentir segura para conversar, e eu tô disposto a me conectar com você e respeitar o seu tempo. Se você quiser falar, eu gostaria de te ouvir, né? E ele fica ali presente. Me parece que isso aconteceu 2 vezes. No terceiro dia, teve uma reação diferente dessa pessoa. Ele fez a mesma abordagem. Obrigado por ter vindo, vou ficar aqui disponível, gostaria de te ouvir. Se você estiver disposto a falar, eu realmente vou ter prazer em te ouvir. Mas se você precisar ficar se sentindo mais segura para isso, eu quero esperar e respeitar o seu momento, né? Até que a reação dessa jovem foi esticar a mão fechada em direção ao rosto do macho. E aí ele se assustou, né, porque não esperava aquela atitude dela. E ele pensou que ela ficou chateada. E ele falou, você tá incomodada porque, né, porque eu tô repetindo, você gostaria, né, que eu não falasse mais? É isso? Daí ela fez assim, né, sinal de não, e abriu a mão, e aí o macho pegou o papelzinho que tava na mão dela e tava escrito, me ajude a me expressar. Algo nesse sentido, né? Me ajude a falar. E aí, quando ele leu aquilo, a menina começou a chorar, né? E esse foi o primeiro momento em que ela conseguiu expressar alguma coisa, né? Depois, né, do macho ficar presente, tentar escutar, né? Ele descobriu que a menina conseguiu finalmente falar e ela disse que achava que tinha alguma coisa de errado com ela, porque sempre que ela falava algo, as pessoas tentavam, achavam que era errado que ela estivesse se sentindo mal, né, se sentindo sofrendo, e quando ela expressava que estava sofrendo, ela tomava choque, ela era tratada com tratamento de choque, né? E foi por isso que ela não falava, porque ela não queria, era muito dolorido para ela, né? Então, quando o Marshall consegue entender isso, né? É uma experiência aí que muda totalmente a vida dela, né? E o Marshall tem uma oportunidade de conversar com essa jovem sobre CNV e ele tenta ajudar ela a se expressar, tenta ajudar ela a conectar com as necessidades, né? E eles criam um tipo de amizade, né? E aí é muito interessante, ele conta a história de que naquela noite, depois de eles terem feito algumas práticas, alguns exercícios de comunicação não violenta juntos, tem um dia que ele vai fazer um workshop e ele tá no final desse workshop, ele vai tirar uma... A menina tá na plateia e aí ele vai tirar uma foto e parece que alguém chama ele, tem uma coisa assim. Eu sei que ele olha pro lado e a pessoa vai abraçar ele e ele não percebe, ele toma um susto que a pessoa tá indo abraçar ele, que é essa jovem. E como aquilo pegou ele de surpresa, a foto é batida justamente naquele momento que ele tomou um susto, né? E aí ele guarda com muito carinho essa foto, porque ele diz que a expressão facial dele naquele susto dá a entender que se tem uma pessoa ali que tinha algum problema, né, que tinha algum sofrimento, era muito mais ele do que ela, né? Porque ela estava toda amorosa ali, né, apreciando a companhia dele, né?
Bom, essa historinha que eu tô contando aqui pra vocês é pra gente perceber que até o silêncio pode ser uma mensagem importante. Até o silêncio ainda é uma forma de comunicar, né? Então a gente pode empatizar até mesmo com o silêncio. Às vezes a pessoa precisa de um tempo para conversar. Às vezes ela precisa de um tempo para se conectar. Às vezes ela tá magoada e ela gostaria de se afastar um pouco para ela conseguir se restaurar e se sentir um pouco melhor. Tem várias possibilidades, né? Às vezes ela tá querendo que a gente perceba o quanto que aquilo que a gente fez não agradou e ela gostaria que a gente reconhecesse que algumas atitudes nossas feriram a necessidade dessa pessoa. E às vezes ela usa o silêncio como um tipo de punição, né? Mas que a gente entende que até mesmo as nossas tentativas de punir o outro são um tipo de pedido de por favor. Por favor, eu gostaria de ser compreendido. Por favor, eu gostaria que você lidasse comigo diferente. Por favor, eu gostaria que você pudesse elaborar como essa situação é delicada para mim, né? Então, o Marshall tem uma frase que é assim: toda crítica, todo julgamento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida, né? E com isso ele quer dizer que quando a gente está reclamando, apontando o dedo para outra pessoa, no fundo, a gente está tentando expressar as nossas necessidades de uma forma que não deixa claro que a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, que a gente reconhece a liberdade do outro, que a gente quer que a outra pessoa cuide do nosso bem-estar. Mas a gente se expressa dessa forma porque essa é a forma como a gente aprendeu, isso é fruto da nossa educação, isso é fruto de uma cultura toda, né? Então a gente quer respeitar a pessoa quando ela age assim, e a gente quer reconhecer que a gente precisa colaborar com ela para que ela possa desenvolver uma forma mais cuidadosa de se comunicar, né? Então, exercitar o respeito até mesmo quando a outra pessoa falta com respeito em relação a gente, pelo menos dentro do que a gente considera respeito, né? Para finalizar essa aula, eu vou estar também trazendo um outro poema para vocês, para a gente conversar sobre esse último tópico aqui. Esse último tópico que eu chamei de honestidade com responsabilidade compartilhada. Uma outra palavra que eu gosto de usar é corresponsabilidade, né? Então, a gente convida, né, as pessoas a tentar se expressar com sinceridade, com honestidade. Se a gente usar apenas as 4 etapas da CNV, né, e não começar a olhar para além, né, do óbvio, né, para além do que fica evidente nos conflitos, se a gente não fizer esse mergulho mais profundo, talvez a gente não consiga reconhecer que nós estamos com o outro no problema também. Se a pessoa está expressando uma coisa que a gente não gosta, se ela está manifestando uma coisa de uma forma que a gente não acha legal, nós estamos com o outro no problema. E eu vou ler esse poema aqui, que eu acho que ele dá uma boa ideia deste assunto, de uma honestidade com o reconhecimento da responsabilidade compartilhada. É um poema que eu escrevi, e o nome dele é Mais do que eu gosto de ver, né? Que tem a ver com a CNV, além do que se vê, né? E esse poema ele também dialoga bastante com o livro Por Trás dos Rótulos. Se vocês ainda não conhecem, eu indico esse livro. É um livro que vocês podem estudar um pouco mais a empatia, estudar um pouco mais os pedidos implícitos, estudar um pouco mais a observação, enfim. É um livro que eu acho que pode colaborar bastante para esse processo de CNV. Então, vamos ler esse poema aqui. Se eu chamo alguém de burro, geralmente eu gostaria que o outro se esforçasse mais para compreender o que é importante para mim. Mas que motivação ele tem para se esforçar mais? E que motivação eu provoco nele quando chamo assim? Além disso, tem uma dor em mim que eu não gosto de ver. É que se eu chamo alguém de burro, estou com dificuldade de reconhecer que minha forma de ensinar ainda não o ajuda a aprender. Se eu chamo alguém de mentiroso, geralmente eu gostaria que o outro fosse mais autêntico e falasse a verdade com toda sinceridade para mim. Mas que motivação ele tem para ser mais sincero? E que motivação eu provoco nele quando chamo assim? Além disso, tem uma dor em mim que eu não gosto de ver. É que se eu chamo alguém de mentiroso, estou com dificuldade de reconhecer que ele pode achar que está em perigo, porque a minha forma de acolher a sua autenticidade ainda não ajuda a confiar que ele estará seguro se for verdadeiro comigo. Se eu chamo alguém de carente, geralmente eu gostaria que o outro ficasse satisfeito e contente com a atenção que eu consigo dedicar a ele no presente. Mas se ele demonstra tristeza e desejo de carinho, como eu reajo? Será que eu desejaria que ele escondesse a forma como se sente? Além disso, tem uma dor em mim que eu não gosto de ver. É que se eu chamo alguém de carente, estou com dificuldade de tolerar o que o outro está a demonstrar.
que o meu carinho e disponibilidade ainda não são o suficiente. Mas tentar calar o seu sofrimento não irá mudar o que ele sente. Apenas servirá para que eu não descubra que posso não estar sendo eficiente. E eu detesto pensar que posso não estar sendo suficiente para alguém que eu amo e desejo ver satisfeito e contente. Se chama alguém de controlador, geralmente eu gostaria que o outro levasse mais em consideração as minhas escolhas em sua decisão. Mas que sentimentos ele tem para não considerar mais a mim? E que sentimento eu provoco nele quando chamo assim? Já sei. Tem uma dor em mim que eu não gosto de ver. É que se eu chamo alguém de controlador, estou com dificuldade de reconhecer que se eu quero que o outro me leve mais em consideração, preciso ajudá-lo a ter mais segurança de que minhas escolhas vão cuidar das suas necessidades. Porém, quando eu o culpo por não me incluir, fortaleço para ele a visão de que eu me oponho às suas prioridades. E não percebo que para mim também é difícil vivenciar a vulnerabilidade. A mesma vulnerabilidade que ele teme encontrar ao oferecer a mim a responsabilidade de garantir que todos, inclusive ele, terão levados em consideração as suas necessidades. Se eu chamo alguém de violento, geralmente eu gostaria que o outro respeitasse mais os meus limites e cuidasse mais de mim. Mas que motivação ele tem para ser mais cuidadoso? E que motivação eu provoco nele quando chamo assim? Além disso, tem mais essa dor que eu não gosto de ver. É que se eu chamo alguém de violento, estou com dificuldade de reconhecer que a minha forma de ensiná-lo a ser mais pacífico ainda não é eficiente. E muito provavelmente, eu tenho muito a aprender e talvez ele tenha mais a me ensinar do que eu gosto de ver. Então, esse é um poema para a gente começar a perceber que a nossa honestidade ela vai estar mais completa, vai estar mais inteira, se a gente começar a perceber a responsabilidade compartilhada. Aquela pessoa que a gente chama de burra, provavelmente está demonstrando que ela não está conseguindo aprender algo que a gente quer ensinar. Será que eu não tenho algo a melhorar na minha forma de ensinar? Aquela pessoa que a gente chama de mentirosa, ela está demonstrando que eu não consegui criar uma relação de confiança onde ela pode falar as coisas e ela pode ter segurança de que ela não vai ser culpada, condenada, excluída, desprezada. Será que eu estou conseguindo criar uma relação que demonstra isso para ela? Será que as minhas atitudes demonstram respeito e valorização àquela pessoa? Então, o tempo todo que a gente identifica um rótulo, né? O tempo todo que a gente identifica um comportamento no outro que a gente não gosta, que a gente quer mudar, a gente pode olhar também de que forma a gente está participando da vida do outro. De que forma eu posso estar colaborando ou de que forma eu posso estar me omitindo, né? Que é o início dessa nossa fala, né? Quais as minhas omissões em termos de capacidade de promover a educação dessa pessoa? Quais as minhas omissões em termos de capacidade de promover a inclusão dessa pessoa? Quais as minhas omissões em termos de dar um exemplo de uma atitude de cuidado, de respeito, né? Quanto que eu ainda tenho a aprender com essa pessoa? O quanto que ela ainda demonstra para mim que existem certas limitações no meu conhecimento e que eu preciso desenvolver mais esse conhecimento para conseguir cuidar mais do outro e apoiar o desenvolvimento do outro, né? Então, este tópico aqui é a CNV para além do que a gente pode ver, né? E esse além do que a gente vê não é uma coisa tanto externa, né? Mas é esse mergulho numa forma mais profunda para a nossa realidade que não é individual, que é conectada, né? Então, ficamos por aqui e vamos seguindo nesse nosso estudo com tópicos ainda mais complexos, ainda mais avançados, mas que eu espero que possa empoderar e fortalecer ainda mais esse trabalho de educação que todos nós queremos realizar. Até mais.